Não é novidade para ninguém que um dos principais alvos de Satanás é a família. Isso porque ele não tem uma família. Então, ele investe para destruir a sua família, a minha família. Uma das estratégias que ele mais usa é a divisão dentro de um lar, dentro de uma casa. Isso porque um reino dividido se torna enfraquecido. Essa é a estratégia que o inimigo mais usa para trazer ruínas, para trazer destruição sobre uma casa, um lar e uma família. A divisão. O que mais temos visto por aí hoje são casas divididas, aonde não há mais comunhão, não há mais união, aonde não há mais diálogo. Cada um trancado no seu quarto, no seu celular, no seu mundo, com a sua vida. Ou seja, não há mais o passeio nos fins de semana, não há mais o jantar todos juntos na mesa, não há mais o olhar no olho, pelo contrário, cada um frente a uma tela, seja no celular ou no computador, ou seja, há um grande distanciamento dentro dos lares, dentro das famílias. O que tem promovido esta ação? Você já parou para pensar nisso? Antes da internet, como que era? Você lembra? Todo mundo brincando, todo mundo na rua, todo mundo se divertindo, saindo junto. Era assim? Nem tão bem assim. Sempre houve divisão dentro dos lares, dentro das famílias. E essa divisão muitas vezes chega de uma forma sutil, repentina, sem que as pessoas percebam. Na hora que elas se dão por conta, já há um grande distanciamento, onde as pessoas não se falam mais, não se tocam mais, não se abraçam mais, já não se importam mais umas com as outras dentro das suas próprias casas. Você conhece por aí família onde que o irmão não conversa com o irmão, onde o pai não conversa com o filho, onde a mãe não se dá bem com a filha? É isso mesmo que o inimigo tem promovido dentro dos lares e dentro das famílias. Você sabe por quê? Porque ele tem esse entendimento que uma casa dividida, ela não subsiste. Uma casa dividida, ela não consegue se manter unida. Uma casa dividida, ela é caminho de ruínas. Preste atenção no que está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 25. Jesus, ao advertir e repreender os fariseus, ele traz este contexto de casa e família e divisão, para que possamos ter esse entendimento. O que o inimigo tem promovido no coração das pessoas. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Assim é toda casa, toda família dividida, ela é devastada. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ou seja, uma casa, um lar, uma família que está dividida em si mesma, ela não consegue resistir às ações do inimigo. Ela não consegue subsistir. Ela não consegue seguir em frente. E se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Você entendeu isso? O próprio inimigo, ele não promove divisão dentro do reino que ele pensa que tem, entre ele e os espíritos malignos, os demônios. Ele exerce uma hierarquia onde que esses espíritos precisam obedecer a essa hierarquia. Ele não promove a divisão, mas a divisão dentro dos lares, das famílias, ele investe nessa divisão. Porque ele sabe que dali vem o quê? Vem a ruína, vem a rebelião, vem a desordem. Então o que acontece? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos, portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Aqui Jesus está advertindo, repreendendo os fariseus, porque ele tinha libertado um menino de uma possessão demoníaca, e esses fariseus estavam acusando Jesus de estar fazendo isso, não em nome de Deus, mas em nome do próprio inimigo. E isso é uma blasfêmia contra o próprio Espírito Santo. Lembrando, dentro da Trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo são um.
Então preste atenção, quando diz que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, blasfemar contra Cristo ou contra Deus é blasfemar também contra o Espírito Santo. Você entendeu agora isso? E o que é blasfemar contra o Espírito Santo, contra Deus ou contra Jesus? É atribuir ao mal, atribuir ao inimigo aquilo que é de Deus. Ou seja, Jesus estava libertando ali, numa ação divina. E os fariseus estavam atribuindo essa libertação ao demônio, a Satanás. Isso é uma blasfêmia. Para este pecado não há perdão. Não se eu, aqui no 28 continua dizendo, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então ele está chamando a atenção pelo que ele está fazendo em nome de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Aqui Jesus adverte os fariseus, mostrando para eles o quanto eles estavam errados, porque Jesus estava fazendo aquilo em nome de Deus, porque o reino já está próximo, o reino de Deus já estava próximo. Só que eles não estavam entendendo, não queriam aceitar, por causa da dureza do coração, da ignorância, eles estavam atribuindo aquilo ao inimigo. E eles estavam praticando sim uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque estavam blasfemando contra o próprio Cristo. Aqui, dentro desse contexto, ele traz essa lição para nós, esse ensinamento sobre a importância da união dentro de um lar, dentro de uma família. Eu vou tentar ser um pouco mais claro com tudo isso. Meu irmão, minha irmã, quando há divisão dentro de uma casa, onde os pais têm dificuldade de se comunicar, dentro de um casamento, num relacionamento, essa divisão, ela chega como herança para os filhos. Os filhos vão crescerem num ambiente onde não há diálogo, onde não há comunicação, e eles vão ter dificuldade de se expressar. Quando eles passarem por problemas, por dificuldades, eles vão guardar, vão ocultar isso dos próprios pais. Isso é muito comum ocorrer pela falta de diálogo e de comunicação. Por isso a importância muito de se investir em diálogo, em comunicação dentro do seu lar. A mesa, ela não é um objeto, não é um utensílio, né? Apenas para se jantar, apenas para almoçar, apenas para se tomar café. A mesa, ela é uma representatividade de comunhão, aonde se assentam na mesa não somente para se alimentar, mas para ter comunhão, para ter relacionamento, para que haja conversa. Mesma coisa, um sofá dentro de uma casa, um sofá que está sempre aparentemente novo e vazio, é um lugar onde as pessoas não se sentam ali para conversar, ou seja, é uma casa onde as pessoas não conversam mais entre si. A sala está sempre vazia, o sofá está sempre novo, intacto e vazio, a mesa está sempre vazia. E isso não é bom. E o inimigo, ele se satisfaz nessa desunião. Ele se satisfaz. Porque ele promove o quê? A ruína, a destruição, a ruptura dentro de um lar, dentro de uma família. Promovendo a desunião. Aonde ninguém ajuda ninguém. É cada um por si e Deus por todos. Você pensa que é assim como os 3 mosqueteiros? Não é, meu irmão. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então larga a mão desse negócio de ser 3 mosqueteiros, tá bom? Cada um por si não é. Porque se você não pensar na dificuldade, na necessidade de quem está perto de você, de quem vive com você, de quem está debaixo do mesmo teto que você, que tipo de pessoa é você? A Bíblia, ela diz assim, olha, você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a sua alma, perder a sua família, o que valerá para você? Ainda ela diz assim, que aquele que não cuida dos seus é pior do que infiel. Ou seja, toda pessoa que é negligente com a sua própria família, ela é tida por Deus como se fosse uma pessoa infiel, como se fosse um traidor. Se você não cuida daquilo que Deus te concedeu, ou seja, uma esposa, um marido, seus filhos, seus pais, seus avós, se você não cuida dos seus,
para Deus você é como se você fosse um infiel, é como se você estivesse traindo o próprio Deus, porque Deus te incumbiu dessa responsabilidade. Então, assim, às vezes a gente fica se preocupando, né, em ganhar títulos, em ser reconhecido, em conquistar o mundo, conquistar muitas coisas, ganhar muito dinheiro. Só que às vezes a gente se esquece do principal, do mais importante, da nossa casa, da nossa família. Então, quantas pessoas você viu hoje que ganharam o mundo inteiro, que estão ricas, que estão milionárias, mas eles permanecem com os pais ainda vivendo numa miséria, numa casa sem reboco, num chão de piso batido. Nada contra quem vive assim, mas sendo que tem um filho que pode ter, que pode dar uma condição de vida melhor para sua família, mas não dá, apenas pensa em si mesmo. Então, assim, que tipo de sentimento ele tem para com a sua família, se não um egoísmo? Não é mesmo? Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento. O inimigo, ele quer causar uma ruptura, ele quer dividir a nossa casa. Ele não tem família, então o objetivo dele é destruir a nossa, correto? Então ele vai promover algumas ações lá dentro para causar discórdia, brigas. Você já entrou numa casa cheia de contendas, onde há brigas, xingos, palavrões? A paz passa longe dessa casa. O ambiente é de guerra. Então, quantos caras não saem de serviço, quantos homens não saem de serviço, eles não têm nem vontade de voltar para sua própria casa. Por quê? Sabe que lá vai encontrar um ambiente de guerra. Quantas mulheres, elas não têm prazer de ficar dentro do seu próprio lar, da sua casa, porque sabe que ali é um ambiente de guerra, é um ambiente pesado. Quantos filhos não acordam cedo, vão para a rua, só voltam à noite porque eles não gostam, não querem ficar dentro da sua própria casa porque é um ambiente de guerra. E quem que promove esse ambiente de devastação, de guerra, de peso dentro do lar? O inimigo, através de ações mínimas que você não percebe. Contas, por exemplo, que vocês não estão conseguindo pagar, dificuldades. Isso já é um motivo para uma discussão. Ah, mas você gastou demais, você não apaga a luz. Todo mundo tem que ter a sua responsabilidade. Só que essa responsabilidade ela deve ser discutida com equilíbrio e na comunicação. Assim, não adianta nada a gente ficar se esbravejando todo dentro de uma casa, acusando. E uma das coisas que mais acontece dentro de um lar hoje é a acusação. Ah, você gastou demais esse mês, você não apaga a luz, você demora no chuveiro, você não arruma sua cama, você não faz isso, você não faz aquilo. São tantos você, é tanta apontação de dedo dentro de uma própria casa. Quem que vai resistir a uma casa assim? Que marido, que mulher vai conseguir se sentir bem numa casa onde não há harmonia, onde há apenas acusação, onde um aponta o dedo para o outro, onde ninguém pode falar nada porque senão todo mundo vira a cara, não é mesmo? Não há diálogo, não há comunicação. Espiritualmente há uma ação do inimigo sobre este lar, promovendo a divisão. Por isso Cristo ele é bem claro, olha, a casa dividida ela não subsistirá. Ou seja, ela não vai suportar. Ela não vai suportar. Você já viu o aumento do número de divórcios que acontece? Muitos dos adultérios, 78% dos adultérios, eles começam, não é na tentação, não é na provocação de uma terceira pessoa, mas eles começam na divisão de um lar, de um casamento, onde não há mais diálogo, não há mais toque, não há mais olho no olho, não há mais abraço, não há mais comunicação. Ali já começa o adultério. Então tem homem que pensa assim, pô, mas a minha esposa me traiu, me abandonou, foi morar com outro homem. Será que ela já estava junto com outra pessoa? Às vezes sim, às vezes não, não necessariamente. Só que às vezes ele não se deu conta que o adultério não começou no ato carnal dela com outro homem. O adultério começou lá na negligência. Quando este marido muitas vezes negligenciou seu casamento, ou quando a esposa negligenciou seu próprio casamento. Como? Abandonando, deixando o parceiro sozinho, né? Deixando a parceira sozinha. Quantas vezes ela não saiu, foi para os lugares sozinhas porque você não queria acompanhar, porque você estava cansado? Quantas vezes era importante para ela ir em tal evento, mas você não se dispôs a ir? Você sempre empurrou com a barriga, não, vai você.
vai você, vai você. É sempre assim. Então, se no casamento não tem um caminhar junto, o passo a passo, o andar com mãos dadas, o inimigo está atento a tudo isso. Ele vai promover divisão. Da mesma forma que um marido que fica ali, ó, gastando ali o seu tempo, né? Muitas vezes vendo vídeos na internet de mulheres dançando, pornografia. A gente está vivendo, meu irmão, minha irmã, numa, como eu posso dizer para você, uma vulgaridade mundana hoje em dia, né? Muito forte, que causa uma influência muito grande na nossa vida. Então, às vezes, você vai começar vendo um videozinho ali no Kawaii, no TikTok, de uma menina dançando. A hora que você vai ver, você vai passar para um outro vídeo, já vai estar uma menina sem roupa dançando. Na hora que você vai ver, você já vai estar vendo uma outra menina fazendo outras coisas. O pecado, ele é agravante na nossa vida. Ele não permanece ali naquele mínimo. Quando ele entra, muitas vezes para o homem, ele entra no olhar, ele vai entrar, vai impermeabilizar você por dentro, ele vai tomar você até corroer os seus ossos. Na hora que você se dá conta, você está viciado, né, em pornografia, em vídeos eróticos. Tudo isso é promovido pelo inimigo para causar divisão na sua casa, causar divisão dentro do seu lar. Então, assim, essa é uma estratégia de batalha. Quando um exército que era mais fraco contra outro, estava em batalha contra outro exército, qual que era a estratégia? É uma estratégia padrão de batalha. O exército mais fraco, ele tenta promover uma divisão naquele outro exército. Havendo a divisão, ele consegue atacar com mais facilidade. O reino dividido não subsiste. Então, como ele promove essa divisão? Às vezes ele vai infiltrar alguém lá dentro, um espião, promovendo rebelião, promovendo ali um contrassenso dentro daquele reino. Às vezes ele vai causar confusão, falsas informações, fazendo com que metade daquele exército se locomova para outra área, né? Então, assim, o inimigo ele vai trabalhar com falsas informações, com mentira. Não se esqueça que Satanás é o pai da mentira. Ele vai trabalhar com a tentação, ele vai trabalhar com a provocação, ele vai promover, através de coisas pequenas dentro da sua casa, brigas, rebeliões, né? Tudo isso incitando a divisão dentro desse lar, ao ponto das pessoas trocarem o diálogo pela acusação. É o que as pessoas mais têm feito hoje em dia. Não há mais diálogo, apenas acusação. Não há mais comunicação, apenas xingo, palavrões, tá? Dito tudo isso, como resolver esse grande problema? É uma parada difícil para resolver, né? Eu tenho uma palavra para você, eu já estou terminando a devocional e agradeço por você estar assistindo até agora. Você precisa de uma coisa dentro do seu lar. Você precisa de uma coisa que é imprescindível, algo muito importante dentro da sua família, para que você possa salvar praticamente sua família. Eu não falo em salvação eterna, porque essa é somente pela graça através da fé em Cristo Jesus, mas salvar o ambiente do seu lar, mudar o ambiente, porque não adianta você mudar o sofá de lugar, não adianta você mudar o guarda-roupa de lugar, não adianta você mudar a mesa de lugar. Não são a mudança de móveis que vai resolver a falta de harmonia dentro do seu lar, não. Que vai acabar com as brigas. O problema não está nos utensílios. O problema está aqui dentro. Você precisa usar isso a seu favor. O poder da mente que Deus te concedeu a você ao seu favor. Então a palavra que eu tenho para você é essa: sustentação. Tem tudo a ver com aquilo que a gente está dizendo. Cristo diz, olha, a casa dividida não subsistirá. O reino dividido ele não subsiste. O que a gente precisa? Sustentação. Aí que está a questão. Aonde você tem buscado sustentação familiar? Eu briguei com meu marido, vou correndo lá para minha mãe desabafar, contar os meus problemas, falar que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo. Você acha que vai resolver alguma coisa?
Ah, briguei com a minha esposa. Não vou nem voltar para casa, eu vou pro bar beber, encher a cara, vou desabafar com os meus amigos, falar tudo que eu tô sofrendo dentro da minha casa com a minha mulher. Vai resolver alguma coisa? E o menino, o filho, a filha? Ai, meus pais não me entendem. Eu vou sair hoje, eu vou matar a aula, vou sair com meus amiguinhos, com minhas amigas, vou falar para eles, desabafar tudo que está acontecendo dentro da minha casa. Dali nascem as oportunidades para se consumir drogas, álcool, né? Você acha que vai resolver alguma coisa? Você está buscando conselho aonde? A sustentação. Aonde você está buscando? Só existe um lugar que é fonte de sustentação para a nossa vida. Calma, só um pouquinho, já vou terminar. Só existe um lugar onde que há sustentação para a nossa família. Se chama Palavra de Deus. Toda casa dividida... Bom dia, pastor Tiago Valentim, graça e paz. Toda casa dividida em si mesmo, ela não subsistirá. Por quê? Porque ela não tem sustentação. Uma parede sem coluna, ela cai. Um telhado sem as vigotas, ele desaba. Tudo na vida precisa de alicerce, precisa de fundamento, precisa de sustentação. A sua vida, a sua casa não é diferente. Se você tem buscado sustentação na televisão, eu sinto muito, sua casa vai cair. Se você tem buscado sustentação para sua família na internet, sua casa vai desabar. Só existe um lugar que é fonte de sustentação. Existem dois tipos de casas, entenda bem. Uma que é construída sobre a rocha e a outra que é construída sobre a areia. As duas passam pelas mesmas situações na vida, por ventos impetuosos, ventos fortes. A que está sobre a rocha, ela tem sustentação, ela tem alicerce, ela está fundamentada. Então ela resiste às provas, resiste aos ventos fortes, mas a casa que está sobre a areia, ela não subsiste, ela não resiste aos ventos fortes da vida. E grande é a sua ruína. Por isso muitos lares estão arruinados, porque foram construídos na areia. Naquilo que não tem sentido, naquilo que não tem fundamentação. Só existe um lugar que é fonte de sustentação, é a palavra de Deus. Aprenda a buscar sustentação para sua família, para sua casa, na palavra do Senhor. Aprenda a ler a Bíblia. Não adianta nada se abrir a sua Bíblia e deixar o Salmo 91 aberto lá debaixo da sua televisão, achando que aquilo vai causar uma boa energia na sua casa e vai espantar os maus espíritos, que não vai adiantar nada. A Bíblia ela está escrita, mas se ela não estiver aqui guardada dentro do seu coração, do que vai te valer? Você entende que a mesma palavra que tem que estar guardada aqui dentro do seu coração, ela também tem que ser compartilhada no ambiente que você está? Agora, como que seus filhos vão ler se você não lê para eles? Como sua esposa vai ler se você não lê para elas? Como se você não compartilha, se você não fala? Se no seu diálogo não há nada sobre Deus, pouco se fala sobre Cristo dentro deste lar. Não é só viver assim, ah, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, amor, Deus te abençoe, amorzão. Não é. É falar sobre Deus, é ter Deus dentro do seu convívio, é ter Deus dentro da sua rotina. E quem vai promover isso é você, através da comunicação. Olha aqui, meu filho, eu creio num Deus e esse Deus pode te ajudar. Pode ser uma coisa simples. Você tem que fazer a sua parte, você estuda para a prova. E eu sei que Deus vai ser contigo por causa do teu esforço, Deus vai te abençoar. Ensine ele a entender que Deus faz parte da vida dele. Mesma coisa ela. Eu sei que você não está bem, mas eu sei que Deus pode trazer alegria para o seu coração, pode tirar o peso que existe no seu coração. Leia para ela um versículo, fale para ela, se você já ouviu falar sobre este versículo, onde Jesus curou o menino, onde Jesus libertou uma pessoa. Então introduza, olha que interessante isso, introduza o reino de Deus para dentro do seu lar.
que ele não será dividido. Aonde há luz, as trevas são dissipadas. A única coisa que você precisa fazer é buscar sustentação na palavra de Deus. Você está passando por dificuldade, tá difícil o casamento, tá pensando em se separar, os filhos não te obedecem mais, só que você tem buscado conselho em porta de bar. Você tem buscado conselho em parente, por mais que ele te ame, quem realmente te conhece é Deus. E ele é o que sabe o que é o melhor para você. Você entendeu isso, meu irmão, minha irmã? Então busque a sustentação para o seu lar, para a sua família, dentro da palavra do Senhor. É lá que você vai encontrar um alicerce forte, firme, assim como uma rocha. Ali você vai alicerçar a sua casa. E quando o vento forte bater, ela não vai cair, em nome de Jesus, porque ela está na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Isso é o que eu queria compartilhar com você nesta manhã de hoje. E agradecer aqui a Marli, o Daniel, Guerre Motos, a todos vocês aí pela participação, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu repito aqui, olha, a casa dividida ela não subsiste porque ela está buscando sustentação nas coisas do mundo. O mundo não tem como dar a sustentação que você necessita para resistir às investidas do inimigo. O inimigo ele sabe disso. Você está buscando sustentação na internet, na televisão, em coisas mundanas onde não há sustentação. E ele vai atacar ainda mais. Então, você vê lá a sua casa. Ele está com um trinquinho na parede. E aquele trinquinho está aumentando com o tempo. E você não toma nenhuma providência a respeito desse trinco, ele vai aumentar cada vez mais. Vai enfraquecer cada vez mais a parede. Então tem coisas que tem que partir de você, a atitude. Você está esperando quem vir fechar esse trinco para você? Você está esperando a casa cair? O que você está esperando na sua vida? A casa cair? Meu irmão, se você fundamentou, se a sua casa foi construída na areia, ainda há tempo. Ainda há tempo de consertar essa construção. O que você não pode permitir é que o inimigo venha desconstruir a sua vida. Você não pode permitir que Satanás venha desconstruir a sua família. Porque é exatamente isso que ele quer. Tá bom? Desconstruir a nossa casa, a nossa família. Então busque na palavra de Deus sustentação. E Deus te dará sabedoria para que você tenha um alicerce forte, firme na palavra de Deus. E ela não vai cair. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que a graça de Cristo seja sobre sua vida.